Olá, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma atividade da residência pedagógica do curso de Geografia da UFPB. Ativem o som para que a gente consiga se comunicar direitinho. E eu me chamo Rita Lira, sou graduanda de licenciatura em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E essa atividade é feita em dupla com o meu colega Fabiano Cunha, que é bacharel em Geografia e graduando de licenciatura em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. Essa atividade é feita junto com o professor de vocês, o professor Gibson Lima, que é o nosso preceptor, o nosso co-coordenador, quem organiza as atividades feitas na escola. Nós vamos caminhar juntos nessa trajetória geográfica com vocês do oitavo ano A, no ano de 2021. Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvidas ou sugestões é só falar com a gente pelo Classroom ou pelo grupo do WhatsApp. A nossa aula de hoje é uma aula de revisão do tema população que vocês estudaram no sétimo ano, lá no ano passado. Vocês se lembram de alguma coisa sobre população? Bom, se não, nós vamos lembrar agora para começar 2021 já atualizado. Nós vamos falar um pouco sobre o IBGE, mapas e gráficos e taxas e pirâmides populacionais. Então, vamos lá. O que é o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é quem traz todas as informações referentes à geografia e estatística no Brasil. Por isso que é importante falar sobre ele, porque é ele quem traz todos os dados para a gente analisar, fazer gráficos, mapas, tabelas, para conseguir fazer realmente uma análise de qualquer situação geográfica ou estatística brasileira. A geografia, ela tem como objeto de estudo o espaço geográfico, que é formado pela natureza, suas formas, movimentações e implicação na vida das pessoas, mas também as próprias pessoas e suas relações. Por isso, estudamos a população e suas características, que é o que a gente vai ver a seguir. A população brasileira. Quais são os rostos que nós conseguimos imaginar quando falamos da população brasileira? Que cara é essa que a gente consegue ver quando fala de brasilidade? Quem são as populações que formaram o Brasil? Bom, nós temos os indígenas sul-americanos, os pretos africanos e brancos europeus. E é importante a gente se lembrar da história do Brasil em 1500 para compreender população. Entender que os indígenas sul-americanos estavam aqui antes mesmo disso ser Brasil, que os pretos africanos não queriam estar aqui, foram obrigados, trazidos como escravos, retirados de suas terras, e os brancos europeus invadiram a terra dos indígenas sul-americanos e vieram fazer a colonização. É importante lembrar da história do Brasil de 1500 para compreender como é que está a população hoje, a população brasileira hoje. Entender como cada povo desse formou o Brasil de hoje, para que a gente consiga realmente fazer uma boa discussão. Aqui nós vamos ler e analisar esse mapa de densidade populacional, que é um mapa de concentração de pessoas no território brasileiro. Onde tem esse vermelho mais escuro, significa onde tem mais gente, mais concentração de pessoas. E aí, lendo e analisando o mapa, a gente percebe que essa concentração de pessoas se dá mais no litoral, que é toda essa parte do Brasil que tem contato com o oceano. Por quê? Porque a colonização se deu assim, se deu pelo mar. E aí, principalmente no Nordeste. Mas hoje nós temos uma grande concentração de pessoas mais no Sudeste, ali perto de São Paulo. Uma característica interessante também é que essa densidade populacional vem aumentando no interior do país, principalmente ao longo dos rios, como nós podemos ver como exemplo aqui em Manaus. Vocês conseguem ver que essa mancha vem escurecendo ao longo desse grande rio? Conceitos e taxas demográficas. Nós precisamos lembrar esses conceitos para compreender a discussão de população. Então, vamos fazer uma leitura juntos. Taxa de fecundidade é a média de número de filhos das mulheres entre 15 e 45 anos de vida. Expectativa de vida é a idade média que a população alcança. Mortalidade infantil é o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida, medida a cada 100 ou a cada 1000 crianças nascidas.
Nível de instrução. É o período estabelecido em função da série e do grau mais elevado alcançado pela pessoa, considerando a última série concluída com aprovação. O rendimento mensal é a soma do rendimento de trabalho com o rendimento proveniente de outras fontes por mês. Migrações é toda e qualquer movimentação ou deslocamento da população que ocorre de um lugar de origem para outro de destino e que implica uma mudança de residência, ou seja, uma pessoa que viaja apenas por passeio, por turismo, não é um imigrante. Imigração é a entrada de população e emigração é a saída de população. Vamos agora analisar uma pirâmide, duas na verdade, vocês vão ver. Quando a gente vai ver um gráfico, uma tabela, um mapa, é muito importante a gente observar principalmente o título, porque vai trazer informações para que a gente consiga compreender o restante. Essa daqui é uma pirâmide de distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade no Brasil do ano de 2000. Nós temos em laranja as mulheres e em azul os homens. No canto esquerdo da tela, nós temos a idade dessas pessoas, a idade de cada linhazinha dessa. E o que é que vocês percebem nesses gráficos? Que faixa etária aumentou? Qual foi a que diminuiu? Dê uma pausa no vídeo e analisem um pouquinho. Bom, nós podemos ver que a faixa etária que aumentou é essa entre 15 e 19 anos, tanto para homens quanto para mulheres, que é o maior número de pessoas que nós temos nesta tabela. Já essa da pirâmide aqui, ela tem quase o mesmo título: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, no Brasil, só que no ano de 2010, ou seja, depois de 10 anos. Comparando os dois gráficos pirâmide, houve um aumento significativo da população? Eu acredito que sim, se passaram 10 anos de um país tão grande como o nosso e a nossa população cresceu bastante. Então vai, volta na outra tabela, olha essa, vê o que foi que mudou e faz uma análise. Mortalidade infantil é um dos conceitos que a gente leu lá em cima nos conceitos e taxas. Essa daqui é uma matéria de fonte do IBGE que traz a taxa de mortalidade infantil no Brasil de 1940 até 2017. Esse número representa a quantidade de crianças a cada 1.000 que nasceram vivas, mas que morreram antes de completar um ano. A gente percebe que de 1940 até 2017 esse número caiu muito. E por que caiu? Principalmente a evolução científica, a produção de vacinas importantes na infância, o acesso à saúde de qualidade, ou seja, aqui no Brasil, o SUS, que é um direito de todos os brasileiros, dá acesso à saúde básica, e também o planejamento familiar, que vem ficando mais constante também com o SUS no Brasil. Então, eu não poderia deixar de dizer, defenda o SUS, porque é muito importante para a saúde de todos os brasileiros. Essa matéria aqui fala sobre o que chamamos de famílias enxutas, que é a evolução da taxa de fecundidade, ou seja, a estimativa do número médio de filhos por mulher até o fim do seu período reprodutivo por grandes regiões. No norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, e nas últimas barrinhas, a do Brasil por completo. Trazemos aqui o número de filhos por mulher em dois tipos de ano. Em cor rosa claro, nós temos o ano de 2000, em vermelho escuro, nós temos o ano de 2010, ou seja, no intervalo de 10 anos, nós conseguimos perceber que as mulheres brasileiras vêm tendo cada vez menos filhos. Então, seria legal a gente discutir e pensar um pouco sobre por quê. Por que as mulheres brasileiras vêm tendo cada vez menos filhos? A gente pode ter essa discussão em outro momento. Envelhecer é uma palavra que assusta muita gente, mas que também traz conforto. E aí eu trouxe uma charge para vocês. Essa charge é muito interessante nesse nosso mundo tecnológico, onde o senhorzinho diz assim: como se chama o aplicativo que envelhece? E a senhorinha diz: relógio? Bom, quem é que envelhece no nosso país? Quem tem direito de envelhecer saudável neste país?
Como é que o Brasil trata o envelhecimento da população, os idosos, o respeito a eles, principalmente sua aposentadoria, né, já que passaram sua vida inteira de trabalho ajudando a construir um Brasil. O que, que é que a taxa de fecundidade reflete no envelhecimento? A gente falou sobre taxa de fecundidade. O que ela reflete no envelhecimento do país? Como é que estão os países mais velhos do mundo? Velhos, países velhos, eu quero dizer que países que possuem grande quantidade de idosos, como o Japão, por exemplo, uma variedade de países na Europa que também têm envelhecido muito. O Brasil, que aos poucos vem envelhecendo sim. Como é que esses países lidam com a grande quantidade de idosos, a grande quantidade de aposentadorias? Bom, é uma discussão grande sobre envelhecimento que a gente consegue fazer uma análise observando a situação do nosso país hoje. Aqui eu trouxe uma matéria do G1 que diz o seguinte: em 2019, o país tinha 6 milhões de idosos a mais que crianças com até 9 anos, de acordo com o IBGE. Desde 2014, o número de idosos ultrapassou o de crianças com até 9 anos no país. A região norte é a que tem a população mais jovem no Brasil. Uma grande quantidade de idosos comparado com a quantidade de crianças. O que será que isso representa para uma sociedade, principalmente para uma sociedade ativa, uma sociedade que precisa de jovens para trabalhar e continuar movendo a economia? Bom, curiosidade se mata com leitura. Então, depois, vamos ler essa notícia só por curiosidade? Eu deixei o link aqui na imagem, mas eu sei que não dá para copiar pela imagem do YouTube, portanto, todos os links que apareceram aqui estarão na descrição do vídeo. Muito obrigada por terem assistido até o final. Qualquer dúvidas ou sugestões, podem falar comigo ou com o Fabiano lá no Classroom ou no grupo do WhatsApp que a gente tá lá. Então, agora já está na hora de fazer a atividade que foi disponibilizada e colocar tudo em prática que nós lembramos hoje. Obrigada e tchau!